Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Sou o Lucas, galera. Estou aqui para compartilhar um pouco com vocês hoje sobre engenharia de contexto, cara. Então, assim, nos vídeos anteriores eu já trouxe um pouco sobre o que eu fiz aí de projetos e etc, né? Um pouco como que meu fluxo de desenvolvimento de software mudou. Só que hoje eu quero ir para algo um pouco mais prático, né? Mostrar um pouco sobre engenharia de contexto, como eu estou aplicando isso no meu projeto, tá? Então, eu quero dar uma referência para vocês sobre o que é um projeto sem essa engenharia de contexto e o que é um projeto já começando a se aproximar do que é o que eu estou começando a aprender de fato, né? Então, isso aqui, na realidade, pessoal, é um roadmap do meu aprendizado, tá? Isso aqui é um roadmap do meu aprendizado. Isso aqui é um slide feito para mim também. Então, tudo isso aqui é feito com IA, tá? Tanto esse roadmap quanto esse slide aqui. E aqui já fica um ponto extremamente importante para a gente ter em mente, né? Que é o quanto que o nosso processo de aprendizado, não só de forma prática, escrita de código, mas, cara, você ganha em muitos sentidos, velho. Entendeu? Não tem mais essa barreira de você ficar colocando desculpas, sabe? Você não fica travado, você consegue tirar as coisas da sua cabeça com muito mais facilidade. Mas assim, vamos ser objetivo, galera, e começar falando sobre esse assunto aqui. O primeiro ponto que eu preciso destacar é a diferença de engenharia de contexto e engenharia de prompt. Então assim, ó, de um lado, engenharia de prompt, o que a gente tem é na realidade o processo de melhorar a instrução, esse input que você vai dar para o seu agente, né, para a sua LLM. É isso, a engenharia de prompt. É você trabalhar nesse processo. Então assim, ao invés de você falar, você pedir para o seu agente fazer uma task específica, como se você estivesse falando comigo, né, que sou uma pessoa, você vai entender a melhor forma de otimizar essa comunicação com uma LLM, certo? E isso adicionando, poxa, seja tendo roles ali, enfim, guardrails específico naqueles prompts, seja você, enfim, tendo essa estrutura de prompt modular, por exemplo, dependendo da situação. Mas é esse processo, né? Não necessariamente você precisa ficar em estruturas de prompt monolítico, não necessariamente você precisa dar instruções que, enfim, que vão ser pouco produtivas, tá? Enquanto engenharia de contexto, na realidade, a gente está falando sobre a gente entregar o ambiente fértil, cara, o ambiente propício para o seu agente se desenvolver, te entregar algo que está o mais alinhado possível que é com o que você arquitetou, certo? Então, já para destacar isso com o meu início aqui com o uso de IA, né? Então, pô, a gente sempre começa com aquele lance de dar um prompt inicial grande e o agente ir se resolvendo, né? Aquela espécie de vibe code bem padrão. Só que acontece que assim, cara, em algum momento você vai entender que isso não é o caminho. E se você é uma pessoa já técnica, você já pega isso de cara, você entende, não, peraí, eu não posso deixar tudo na mão da IA, eu preciso definir algumas coisas. E, enfim, aí é onde você chega, até, pô, cara, eu sou uma pessoa que eu não consigo enrolar muito, velho, impressionante, assim. Aí é onde você chega em estruturas como essa aqui, que é o primeiro projeto que eu desenvolvi com IA, que olha que interessante aqui, né? Aqui a gente tem um agente MD, a gente tem os planos de ação, a gente tem tudo estruturado, mas tudo dentro dessa pasta em específico, que é o que eu achava que eu já estava tendo de organização ali, né? Mas, enfim, esse que é o ponto. A engenharia de contexto é você fornecer esse ambiente propício. Esse aqui não é um ambiente propício e você já vai entender o porquê, né? Então, aqui, cara, é onde você começa a ter um ganho bem expressivo, porque o que isso te entrega? Como eu falei anteriormente, né? Além de você chegar onde você de fato quer chegar, e não ficar indo para caminhos que não é o que você está definindo, você tem economia de tokens, você tem um processo de aprendizado contínuo, a tendência, porque vamos lá, para quem não está familiarizado com isso, o software, ele não é algo fixo, ele não é uma constante, cara. O software, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, tem bug, você resolve, e assim, vai ter uma funcionalidade. Esse software é meio que um organismo ali vivo que ele vai crescendo e se desenvolvendo, né, cara? Então é muito importante que a gente consiga acompanhar isso, certo? Com o nosso contexto. Daqui é onde vem esses pontos aqui chaves, pessoal, que eu destaquei aqui. Falando especificamente do cloud, né?
Então, do uso com o cloud aqui, que você pode tirar isso para outras plataformas, tá? Então, assim, ó, eu consegui entender que eu precisava ter um bom contexto de arquivos, o conceito de prompt modular, outputs estruturados e o conceito de memória. Eu entendi que esses conceitos são os que eu precisava me aprofundar. É óbvio, né? Além dessas próximas fases aqui que a gente tem. Mas, falando especificamente dessa fase 1, já entrando nela, eu queria destacar esse ponto aqui, que é o seguinte, galera. Tudo começa aqui, né? Então, ó, o agente não precisa de tudo o tempo todo, certo? Então, você precisa ir guiando ele para o que ele de fato precisa e, novamente, de forma prática, vocês vão entender isso. E porque é bem simples, também não tem nada complexo, cara. E, inclusive, esse é outro ponto. Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, existem ferramentas prontas que já te entregam isso, tá? Mas eu preferi ir criando isso meu mesmo para eu me desenvolver e entender um pouco mais como funciona isso de forma prática, tá? Então, assim, ó, antes, ó, o Cloud ele lista roles como referência, ou a gente talvez não leia aquela role que é para aquela task específico, né? Depende do contexto descoberto. Então, assim, você vai ter que... eu preciso que você crie uma nova entidade. Então, o agente ele vai precisar, ou ele vai automaticamente ler um monte de arquivo para entender onde estão as entidades e entender aquele padrão, ou, na verdade, ele vai utilizar um padrão dele, né? Então, isso é um problema. Isso torna algo imprevisível. Enquanto, do outro lado, a gente tem um Cloud que roteia. Então, o Cloud... Para essa plataforma da Cloud em específico, tudo começa no Cloud.md, certo? Então, é ali onde ele tem que fazer esse processo de roteamento para os caminhos corretos. Aqui a gente tem as roles certas sendo carregadas, um contexto instrucional, não aleatório, algo determinístico, né? Então, isso aqui é extremamente importante. Falando sobre prompt modular, essa possibilidade de, ao invés de prompts monolíticos, né, como eu destaco, você ter, na realidade, esses blocos atômicos reutilizáveis e combináveis, né? Então, aqui a gente tem a parte de code style como exemplo, padrões de teste, e aqui vão tendo os padrões dos seus projetos. Que esse aqui é onde entra outro ponto importante que eu achei legal eu criar meio que os meus próprios arquivos ali, né? Porque assim, eu sei o tipo de software que eu estou construindo e isso facilita aí muito a forma que eu dou manutenção para esse software, certo? Porque eu sei de fato todos os padrões que estão ali, né? Um padrão de saída, então você garante que a IA sempre retorna os dados no formato exato e validável que você definiu, né? Então, sem o esquema, a IA ela retorna um texto livre. O formato é inconsistente, né? Porque cada hora ela pode dar uma resposta ali de um formato diferente. E você passeia manualmente. Aqui eu quero destacar um ponto. Se você não está com o seu workflow completo de desenvolvimento com IA, dificilmente você vai notar grandes ganhos nisso aqui, tá? Mas quando você está com o seu workflow tudo certinho, isso aqui faz uma grande diferença, cara. Tanto para automatizações de fluxos ali, de ciclos de desenvolvimento, etc. Então, com o Zod ou Diesel Schema, enfim, você tem um output validado automaticamente, né? O sistema ele consome programaticamente, falhas são detectadas na hora. E por fim, a gente tem o conceito de memória, né, cara? Que é short e long. Então, assim, ó, essa memória curta é dentro de uma sessão, decisões tomadas no projeto, erros encontrados e soluções. O processo, então, ó, ele grava aqui no Decision Log. Isso aqui é o quê? O primeiro ponto, quando você não tem esse processo de memória, você já não consegue de forma efetiva ter uma evolução do seu software constante, cara, porque para pensar, você não está tendo aprendizado, né? Então, como você vai tomar decisões melhores da próxima vez? Como você vai garantir que decisões passadas que você tomou, elas se perpetuem, né? Elas sejam seguidas posteriormente. Então, esse conceito de memória é extremamente importante, cara. E aqui eu quero voltar pro projeto do Sinotub para eu destacar para vocês e vocês entenderem o que eu tô falando, cara, assim, de forma bem prática, né? Então aqui, ó, olha só que interessante. Eu não tenho, se eu for dar uma instrução aqui no meu Cloud agora, né? Eu não vou ter, ele não tem um Cloud MD. Então como ele começa, como ele entende quais são as regras que ele precisa seguir?
Entende? Então você já começa a ficar um negócio complicado aqui, né? E aqui é interessante porque algumas coisas eu tinha entendido nessa época. Então, por exemplo, eu já tinha aqui um agente, né, mínimo. Então aqui, ó, a gente consegue encontrar algumas diretivas, limites, enfim, mas isso aqui é algo bem simples mesmo, cara. E aqui tem os planos de implementação. Então, olha só, esse plano de implementação aqui, ó, é um plano detalhado, onde tem estruturas que eu estou passando. Enfim, ele tem uma estrutura onde ele me entregou o que eu precisava, cara. No meio de revisões e etc. Mas, poxa, como que eu aprendo a partir disso, né? Como que eu consigo entender, depois consultar as features que eu entreguei, né, cara? Se eu só tenho esse arquivo aqui. Então fica algo bem complicado. Então agora eu quero passar para vocês algo que é o que eu já mexi e é uma estrutura onde vai ficar mais próximo do que é o ideal, assim, né? Então o que a gente tem aqui? A gente já começa tendo uma pasta do cloud, né? Isso aqui é importante para ser consultado. Então, né, dentro dessa pasta eu tenho regras como o auto-compact, né? Então, por exemplo, se ele está chegando em 50% de janela de contexto consumido, ele já compacta, porque a partir disso, de 50% a 60%, o resultado já começa a ficar comprometido. Mas, enfim, não vamos se apegar a isso. Vamos se apegar a essa estrutura que a gente tem das pastas, certo? E do nosso cloud.md, porque é aqui onde está o grande diferencial, cara. Então, olha só como que aqui a gente muda, né? A gente muda de ter tudo em um plano de ação só e o agente não saber por onde vai, para o agente ele sempre vai iniciar por esse arquivo em específico. Então, toda vez que eu der um prompt em específico aqui, ele vai consultar primeiro esse arquivo. E esse arquivo é o que vai servir como roteamento para o nosso agente como posso dizer, se encontrar aqui dentro do nosso projeto, certo? Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem, além da stack, que é bem básico, a gente tem os nossos comportamentos obrigatórios. Então aqui, ó, eu já referencio para ele, né, aqui sim, uma espécie de referência, aonde está a memória desse projeto em específico, né? Aqui eu tenho já começa as primeiras regras, que é a regra de execução. Eu tenho claro para ele, eu defino claro para ele o que ele precisa fazer enquanto ele estiver executando, né, essa demanda em específico. Aqui eu tenho o contexto por tipo de tarefa. Então, olha só, ao invés de eu ter algo amplo, eu tenho algo já condicional. Então, eu tenho endpoint, o que refere a banco de dados, a parte de módulo, né, como funciona a parte de bug fix, tarefa genérica, por aí vai. Aqui eu tenho o que é para ele não fazer. Olha só. Então, assim, pessoal, vocês entendem como eu vou deixando tudo muito linkado, assim. Aqui é onde você vai diminuindo a margem de alucinação, entende? A parte de estrutura de diretórios é que a gente chega nas nossas roles. Então, aqui estão as roles que eu defini para esse projeto em específico. Aqui tem a parte de prompt modular. Com isso aqui, o ganho que você tem já é absurdo. Eu peço você fazer um teste aí, né? Então, pô, executa uma feature específica sem nada disso, vê quantos tokens vai consumir e depois você executa com isso aqui. Além do resultado ser muito mais satisfatório, você vai ver que você tem uma economia de tokens muito grande, né? E aqui basicamente a gente fecha, né? Com as referências, enfim, aqui a gente fecha. Isso aqui é algo, como eu falei, extremamente simples, mas que te dá um resultado absurdo. Como que está o meu memory aqui, né? Então, diferente de antes, do Sinotub, por exemplo, ó, que é só esse plano de ação e só, aqui no Zapiz eu já tenho uma estrutura onde é aquilo, né? Então, eu crio o plano de ação, a partir desse plano de ação eu vou... Claro, né? Anteriormente, eu já tenho o que é minha arquitetura, eu já tenho todos os meus padrões pré-definidos, eu já defini o que é o problema, né? Ou melhor, eu já descobri o que é o problema e eu já defini o que é a melhor solução para esse problema. Então, por exemplo, se eu estivesse construindo um navegador, como foi o que eu fiz, a tecnologia é uma, né? Se eu estou construindo uma API simples dentro de algo que eu já conheço, eu vou construir com as ferramentas que eu já conheço, com a arquitetura que eu já conheço, etc, né? Esse é o processo de decisão que tem que ficar antes de você iniciar as tasks, enfim. Mas a
partir do momento que eu já tenho tudo isso definido, eu crio o plano de ação e eu vou executar esse plano de ação dentro de um processo específico, né? Não ali como no SignalTub, mas aqui, o que eu faço? A partir desse plano de ação, por exemplo, esse Sales Intelligence aqui, certo? Ele é o plano de ação. Dentro dele, eu vou ter os steps de execução dele, ó. Então, do 0 até o 9. O que eu espero dentro dessa execução aqui? O que eu espero é que ele execute a tarefa step por step, então etapas pequenas, sendo entregues e sendo revisadas dentro de um fluxo que eu tenha previsibilidade, né? Então aqui dentro das minhas roles eu vou ter aqui, ó, por exemplo, no orquestrador, olha só, esse aqui é um ponto importante, ó, olha só, que é o que define o que ele precisa ler para cada coisa, enfim. Aqui é onde começa tudo. E aqui a gente vai tendo diversas roles. Então a role da parte de pipeline, né? A parte de tools, arquitetura, controller, database, enfim, cara. Aqui a gente vai tendo todas as roles, enquanto aqui a gente tem os prompts modulares. Então, os contratos, o decision log, que fica aqui, mas ele também fica na memória, né? Error handler, log, enfim. Isso aqui vai ser dinâmico de acordo com o seu projeto, certo? Então, eu acho que esse que é o ponto, galera, a gente ter uma estrutura onde a gente controle bem as coisas e a gente garanta que com o decorrer do tempo a gente vai sempre evoluindo, sabe? A gente não vai se perder no desenvolvimento do nosso software. E é isso aqui que eu tenho por enquanto. Eu estou desenvolvendo um carinha aqui com o Cloud, olha só, que ele faz a seguinte coisa. Setup, Context Engineer. Então ele pega essa estrutura que eu tenho aqui e ele já cria para mim aquela estrutura que eu defini, entendeu? Ele pega, enfim, essa forma de colocar os arquivos no cloud, como eu lido com a memória, né? O próprio Cloud MD. Então essa é a ideia com esse carinha aqui. E é isso que vocês podem desenvolver aí também. Então, como eu falei, cara, tanto esse slide aqui quanto esse arquivo, tudo isso são coisas que você consegue, no processo do aprendizado, criar com a própria IA para te auxiliar. Então você cria a ferramenta, cara, e já consome. Então, assim, é o que eu venho destacando, né? O benefício, ele não tá só no processo de criação de software, cara, tá em todo o resto, né? Então, se anteriormente eu ia ficar travado para criar uma logo, hoje você não fica mais, né? Se antes você ficava travado numa copy, você não fica mais, né? Se você ficava travado com uma dúvida de uma arquitetura específica, você não fica mais. Então, assim, essa liberdade que te dá, de certa forma, ele te empodera, né, no seu processo de desenvolvimento. Pô, não sei se vai dar tempo aqui, mas eu criei esse arquivinho, você consegue criar ele na pasta commands do seu cloud, né? Depois eu posso trazer isso para vocês. Mas, basicamente, ele tem todas essas regras específicas que eu defini, certo? E ele aplica isso, cara, para facilitar esse processo, né? Mas você entender esse conceito inicial enfim, que você vai ter que definir o seu cloud para ele rotear, você vai ter que ter as suas regras específicas e etc. Você entendendo isso, você consegue ir criando o seu próprio sistema, entende? Com as suas próprias regras, de acordo com o que você define como certo ali. Claro, né? Isso variando de problema para problema. Eu acho que basicamente é isso, pessoal. Não sei se vai dar tempo aqui de... boa. Então, olha só. Ele já começou a criar aqui o meu log, seguindo o padrão desse projeto específico, certo? Desse SignalTub. Ele já criou aqui para mim o meu cloud, .md, olha só. Então, já está começando a criar uma estrutura que é a estrutura que eu defini. Então, eu já saio de uma etapa onde eu não tenho uma engenharia de contexto para ter, né? É o que eu comentei. Tem muitas ferramentas que já fazem isso. Eu escolhi fazer isso aqui eu mesmo para eu entender um pouco mais como as coisas funcionam e, enfim, melhorar esse meu conhecimento desse assunto. Mas, pessoal, acredito que é isso. Se tiverem alguma sugestão ou se de alguma forma eu ajudei vocês a entender um pouco mais, comentem aí. A ideia é essa, cara. Eu estou nesse processo de aprendizado e eu quero aprender junto com vocês, eu quero me desenvolver junto com vocês. E é isso. Tamo junto. Até a próxima.